Dando boa noite ao Chico Graziano, agrônomo, ex-secretário de Agricultura e de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Você está surpreso com o que você foi? Não, é que sempre falam que a gente foi, nunca o que a gente é, né? É engraçado isso, né? Não, você é considerado uma voz com enorme respeito no campo do agronegócio. Nós vamos falar de vários aspectos. Muito obrigado. Um deles agora com o Daniel Rittgen, e é boa notícia. Daniel, por favor. William, acabou de sair o resultado do exame de um laboratório do Canadá que estava analisando as amostras ali do caso de mal da vaca louca que foi detectado no Pará. Boa notícia para o Brasil. O caso é realmente atípico, ou seja, é um caso orgânico, geralmente causado pela própria idade do animal, não por uma contaminação ali generalizada do rebanho com risco de transmissão. E o que isso significa? Significa que a gente poderá retomar muito em breve as exportações para os mercados que tinham sido fechados ali, ou de forma protocolar ou de forma muito preventiva, a começar da China, que é o nosso principal comprador de carne bovina, bem como outros 4 países, Tailândia, Irã, Jordânia, que também fecharam as portas para a carne brasileira nos últimos dias. Chico, nós vamos tratar disso também, mas antes vamos ao fato político e que mexe para burro com o agronegócio, que é a invasão feita pelo MST no sul da Bahia, numa unidade da Suzano, uma fazenda produtiva. Ela faz parte de reflorestamento, são 3, né? A Raquel está aqui me ajudando. Ainda bem que é você que está me ajudando, não o celular tocando de novo. WW hoje a gente está divertido, toca celular, cai coisa no estúdio, a gente bate em porta, mas a gente faz na informalidade. São que vocês gostam tanto quanto a gente. Vamos lá, vamos voltar ao ponto então. Será que temos a volta do conflito no campo? Primeiro a gente confere a reportagem de Leandro Magalhães. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o governo tentará resolver pelo diálogo a situação das 3 fazendas de cultivo de eucalipto da empresa de celulose, que foram ocupadas por integrantes do MST na madrugada da última segunda-feira. Teixeira disse que foi procurado pela direção da Suzano em busca de ajuda para solucionar a situação e que vai pedir aos sem terra que desocupem a área. O Ministério tem uma área que é exatamente voltada para os conflitos na área rural, para solucionar. E a gente vai tentar nos antecipar a eles para uma solução da melhor forma possível desses conflitos. O MST alega que o ato tenta pressionar a Suzano a cumprir um acordo firmado em 2011 que determinava que a empresa destinasse terras para assentar 600 famílias na região, mas só teria atendido 250. Segundo apurou a CNN, o governo avalia que, com o episódio na Bahia, o MST quer chamar a atenção para a pauta da reforma agrária. Na semana passada, a direção do movimento já se queixava da demora da nomeação para a diretoria do INCRA, que trata justamente da resolução desses conflitos. Integrantes do executivo entendem que a ação do MST da Bahia enfraquece o discurso petista repetido durante a campanha presidencial que garantia que o movimento tem agora outro perfil, voltado para a produção de alimentos orgânicos. A Justiça da Bahia já determinou a reintegração de posse da área. Uma nova reunião entre Paulo Teixeira e a Suzano, desta vez com a presença de integrantes do MST, está marcada para a próxima quarta-feira. A empresa pediu que os sem terra deixem as fazendas antes do encontro. A Suzano se prontifica a fazer um levantamento dos acordos havidos no passado, né, que eles também vão recuperar. Vou conversar com o MST, incentivando fazer com que conflitos dessa natureza, no primeiro momento, sejam prevenidos, no segundo momento, sejam resolvidos por meio do diálogo. Bom, Paulo Teixeira, ocupando o cargo que ele ocupa, evita de todo jeito condenar uma invasão dessa, que é evidentemente ilegal, criminosa. Agora, qual é o pano de fundo? Qual o pano de fundo? Eu estava aqui me preparando para conversar com vocês, escutando o que vocês estavam dizendo sobre como é que vai indo o governo em geral, né? Na economia. E o que eu colho disso e que nós estamos olhando é a mesma preocupação quando você vê a economia como geral. Escuta, mas o que é que está acontecendo, né? O governo
acabou de assumir e nada daquilo do que se imaginava que um governo, quando assume, vai fazer, está fazendo, está descumprindo o que dizia. Vou fazer um gancho com a questão da economia. A economia parece que começou a capengar. O que é que pode salvar a economia do Brasil esse ano, ou que vai, com certeza, ser uma âncora? O resultado do crescimento da agricultura e da pecuária, que vai ter um crescimento da safra muito bom, etc. Isto que está acontecendo, invadir terra produtiva, é um tapa na cara da produção rural do Brasil. Então, é mais um foco de atrito, de angústia, de fuga de capitais, para quem está olhando o que está acontecendo no Brasil. Então, é uma insegurança jurídica, né, que não poderia estar acontecendo, ainda mais para quem está começando um governo. Ou seja, o governo do Lula está começando tudo errado. Essa é a impressão. Caio, quando a gente ouve o off, né, como a gente fala na nossa gíria jornalística, do nosso colega o Leandro Magalhães, lá, autor da reportagem, dizendo teme-se no Executivo pelas consequências políticas dessa ação criminosa do MST, quem no governo vê isso? De que maneira, então? Para nós, jornalistas, é meio óbvio o impacto de imagem que isso daí causa. E para o governo? William, o governo, eu conversei com o ministro agora à noite, né, sobre exatamente, basicamente, o ministro Paulo Teixeira, né? Okay. Falando, e aí, qual que é a posição do governo sobre isso? O governo, de fato, não condenou, o governo está se colocando como um mediador e pediu que o MST se retire do local para que seja aberto um diálogo com a Suzano. Depois eu fui até o MST, eu conversei com a coordenadora do MST na Bahia, que disse que não havia uma decisão. O Paulo Teixeira me disse... Uma decisão sobre desocupar para negociar, que esse é o papel é como o governo está entrando nisso. E a coordenadora do MST na Bahia me disse que não havia uma decisão. O Paulo Teixeira espera uma resposta do MST até amanhã para viabilizar essa conversa. Você perguntou para o Chico pano de fundo. Primeiro, mudança de governo. O MST, de fato, se sente mais à vontade, depois dos 4 anos de Bolsonaro, para promover essas ações. Isso eu ouvi do MST hoje, não dessa coordenadora, mas de outras pessoas ali. E 2, tem uma indisposição do MST com o governo. Tem uma indisposição clara. O MST está incomodado, como o Leandro disse, com nomeações do INCRA, parece que são 29 superintendências, só foram nomeadas 7. Me disseram que o superintendente do INCRA no Alagoas, por exemplo, é parente do Arthur Lira e por aí vai. Esse é um dado. E o MST está pressionando o governo, não só sobre essas nomeações, mas como a apresentar um plano nacional de assentamentos, porque haveria, nos cálculos do MST, segundo me disseram, 100 mil famílias acampadas ali esperando. Então, eles querem pressionar, se não vier nada do governo, em abril, um episódio como esse será multiplicado pelo país, principalmente no Nordeste, onde se encontra a maior parte dessas famílias. Você conversou com a Suzano hoje? Conversei, William. Conversei com o Walter Schalka, o presidente da Suzano. O que ele colocou foi o seguinte, olha, eu não começo o diálogo com a faca no pescoço. Eu só começo a conversar depois que eles desocuparem as áreas. O que ele está correto, porque é o que a legislação diz. A invasão de terra é proibida no Brasil. Então, tem que ser a base para você começar uma conversa. Isso parece, para mim, um ponto inegociável para eles. E já tem uma liminar. Eles conseguiram uma liminar da Justiça Baiana para desocupar uma das áreas, a área de Muruci, se não me engano. São 3 fazendas ocupadas. O governo da Bahia até agora não agiu. Eles têm feito contatos com o governo da Bahia, ainda não... chegou ali com a Polícia Militar para efetivamente fazer a desocupação. O que eu sinto da Suzano é uma disposição para dialogar depois que houver a desocupação. Porque tem um ponto também que ele descreve, né? Tem árvores que foram derrubadas, você está partindo de um princípio que você está rompendo ali uma lógica legal, uma lógica que não pode ser rompida. E não dá para dizer assim, olha, a Suzano é uma empresa bolsonarista, que existe... Ao contrário. Alguns dos seus executivos estavam
fortemente envolvidos em manifestos em prol da democracia. O Walter assinou o manifesto a favor da democracia. Inclusive, hoje nas redes sociais está tendo amplas críticas de bolsonaristas, né? Dizendo, o Suzano fez o L, agora está tendo que merecer. Então, assim, não é um conflito. Quando ele assina ali, ele é em prol da democracia. Né? Por isso que eles tomam esse posicionamento, porque não estavam insatisfeitos com a postura ambiental do governo Bolsonaro, etc. E com o ataque à democracia. Só que a democracia ela tem que estar sempre na legalidade, seja na direita ou na esquerda. Daniel, que tipo de sinal tocou no governo aí em Brasília com esse episódio da Bahia? William, não sei se o governo tem exatamente essa dimensão do problema, mas me parece o seguinte, o discurso do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas hoje na oposição continua sendo muito o da agenda de costumes ou da incerteza sobre o processo eleitoral, segurança nas urnas eletrônicas, contestação das instituições. Então, é uma agenda muito desagregadora e divisiva. O governo Lula pode até não acertar ali quando critica o Banco Central, mas tenta uma agenda da economia, da entrega, do combate à fome, da recriação do CONSEA, né, no Conselho de Segurança Alimentar essa semana. Essa é a toada. Um fala mal de urna, outro fala de fome. Quando você traz um elemento extremamente polarizador, como é a presença do MST, as invasões de terra e esse fantasma do comunismo ao qual o MST está muito associado, essa me parece uma agenda paradoxalmente, porque o MST é um apoiador de primeira hora do governo Lula, mas me parece paradoxalmente uma agenda que desfavorece o governo Lula e favorece justamente esse discurso desagregador, polarizador e divisivo que cai tão bem no agrado do bolsonarismo. Chico, foi até uma participação sua aqui na nossa roda no WW que nos chamou a atenção para uma que você qualificou, as palavras são minhas, mas a tese é sua, de uma falsa dicotomia. De um lado, a agricultura familiar, representada no Ministério do Desenvolvimento Agrário, ocupado virtualmente por simpatizantes do MST, quando não diretamente, e o outro Ministério da Agricultura, que representaria nessa falsa dicotomia a oposição entre o big business, o grande negócio, e o agricultor familiar que luta para poder sustentar a sua família. Você assinalou como forte crítica a reiteração por parte do Lula 3 de uma dicotomia que não devia existir. O governo está colhendo o que plantou nesse sentido? Começou a colher. E é muito preocupante, porque vamos resgatar esse ponto. O que está imediatamente claro? As invasões acontecem sobre terras produtivas. Acabou essa história. Acabou de uma vez por todas essa enganação de que invadem terras que estão ociosas, mal aproveitadas, etc. Sistematicamente, nos últimos anos e anos, muito antes desse episódio, as terras são produtivas. Então, o que significa que é um atentado contra o Estado Democrático de Direito mesmo e ponto. Ok. Então, o ministro lá, Paulo Teixeira, que tem formação em direito, que ajude a cuidar disso e cumprir a Constituição, que ele disse que é um princípio que ele não pode abrir mão. Ok. Agora, quanto ao modelo, o que está por trás disso um pouco é exatamente essa falsa dicotomia, né? Então, você tem um ministério para cuidar dos pobres e oprimidos do campo, que são os agricultores familiares, e você tem o ministério dos graúdos, dos grandes, dos blairomagens, etc, etc. Qual é o exemplo que eu daria? É o seguinte, vamos comparar o Paraná com o Mato Grosso. São os dois grandes estados produtores da safra agrícola, os que melhor representam. O Mato Grosso, grandes produtores ligados aos grandes traders. O Paraná, pequenos e médios produtores ligados às cooperativas. São dois modelos de produção, produzem a mesma coisa, milho, soja, tá certo? Ambos produzem com alta tecnologia, com alta produtividade, todos são agronegócio puro. Um formado por um modelo de pequenos e médios vinculados a grandes cooperativas e outros por grandes produtores ligados a grandes traders que comercializam do mesmo jeito. A Coamo disputa mercado internacional tanto quanto a Cargill ou a ADM.
Então, é uma agricultura só formada, né, com modelos distintos de produção. Não há uma oposição entre agronegócio, porque os pequenos produtores do Paraná, como do Rio Grande do Sul, como de São Paulo, de qualquer lugar, participam do agronegócio também, de uma forma ou de outra. Então, se for insistir nessa dicotomia, vai dar errado. Hoje eu perguntei, por favor. Não, é que eu tenho que ir para o intervalo. Vai lá, vamos lá. Retomamos contigo? Sim, daqui um segundo. sim. A gente já volta com o mesmo assunto, daqui um instantinho, até já. Voltando no intervalo, todos os celulares desligados? Sim. Beleza, a palavra era a tua. Não, William, só ia colocar que é exatamente a questão do modelo de desenvolvimento e não a invasão de terras improdutivas, a principal esteio dessa invasão lá no sul da Bahia, né? Segundo a coordenadora lá do MST, o modelo de desenvolvimento da plantação de eucalipto lá... Monocultura. Monocultura, exportadora, eles estão batendo exatamente nessa tecla. Não se trata da terra não ser produtiva ou ser produtiva, se trata da fórmula ali econômica adotada para a produção. Mas olha, Só nas florestas plantadas do Brasil, como o eucalipto lá que foi invadido, são 510 mil empregos diretos, não aquela conta que faz empregos indiretos em serrarias e outras coisas. 510 mil empregos diretos na atividade de produção de florestas plantadas, pinos, eucaliptos, teca e várias outras madeiras que existem. Então, o que vai acontecer, o resultado de uma ideia maluca dessa é que vai empobrecer a região. Como empobreceram a região do cacau, quando começaram a invadir as fazendas de cacau da região de Ilhéus, e hoje a maior produção de cacau do Brasil vem da onde? Vem do Pará, da região de Altamira do Pará. Porque a região de Ilhéus, de Jorge Amado, aquela opulência toda, entrou em crise. Botaram vassoura de bruxa, fizeram... É uma praga. Uma doença, né? Para arrebentar a produção, para quebrar os cacauicultores, por causa disso. Era monocultura, era etc. Resultado, a região hoje é mais pobre do que era há 20 anos atrás. Não, William, eu queria colocar um ponto que está aparecendo nessa discussão, que é um acordo, né, que teria, o nosso repórter até traz isso, que teria sido firmado em 2011, que o MST, acho que é um acordo da Fibria, e aí a Suzano, quando absorve a Fibria, uma das campeões nacionais do PT, quando a Suzano absorve a Fibria, ela herda esse acordo e o MST alega que esse acordo não foi cumprido. O que o Walter nos fala, o que a Suzano nos diz, é que o INCRA, na verdade, não delimitou essas terras, não terminou o processo e aí não foi possível cumprir. Agora, parece você resgatar alguma coisa lá de trás que está dentro de um processo burocrático que vem vindo para justificar uma invasão agora, que eu acho que tem muito mais uma motivação política, que é o que o Caio está trazendo, de incomodar o governo. De incomodar o governo por mais cargo, por posições dentro do próprio INCRA, dentro do governo. Mas aí, numa leitura maior, é o governo sofrendo com a sua própria base, o PT sofrendo com a sua própria militância, e não é só MST. A gente tem que lembrar, por exemplo, que já em janeiro havia todo um aceno ali, um discurso modo campanha, para tentar satisfazer centrais sindicais com política de valorização do salário mínimo, com correção da tabela do imposto de renda, porque ao mesmo tempo que o governo precisa dar as respostas na economia, também e precisa conciliar o país, de certa forma, e para isso que a Frente Ampla existiu, precisa também satisfazer a sua base. E aí, nessa história de satisfazer a base, encontra uma série de minas pelo caminho. Chico, ainda temos uns pouquíssimos minutinhos, mas acho que dá para levar à sua consideração uma das alegações dos invasores que tem a ver com sustentabilidade e meio ambiente. Na visão do MST, unidades de produção como essa no sul da Bahia ofendem o meio ambiente. Procede? Do ponto de vista agronômico, eu que sou engenheiro agrônomo, isso é uma heresia que dá vontade de botar o fulano lá para aquele castigo, sabe, que dava aos hereges, né? Você pega o setor florestal brasileiro. Qual o tamanho desse setor? São aproximadamente 10 milhões de hectares plantados com florestas, tipo pinos, eucalipto,
Teca e outras. 10 milhões de hectares. Qual é a área preservada de florestas naturais deste mesmo setor? 6 milhões de hectares. Ou seja, de 10 milhões em produção, são 6 milhões preservados. De florestas nativas, dá 60%. Então, se você pegar só por esse número, mostra que, em termos de proteção de biodiversidade, né, que é um dos componentes da sustentabilidade, esse setor, cá entre nós, ele é exemplar. Ele é acima de qualquer outro, em qualquer outro lugar do mundo, em termos de preservação de biodiversidade. Então, na verdade, não é por aí. É mais um argumento, é um falso argumento para dar vazão a um discurso que é um discurso essencialmente político. E cá entre nós, anticapitalista. E a mudança de governo favorece. Anticapitalista. O Daniel coloca a questão das centrais, mas as centrais não têm esse poder de mobilização que os movimentos, tanto de sem teto quanto sem terra, têm. Isso é fato. As centrais fragilizadas, tanto que hoje quem negocia até com funcionalismo é um fórum de entidades. Então tem essa primeira diferença. E a mudança de governo favorece completamente ações como essa. Eles se sentem mais libertos e abrigados pelo governo, tanto que foram abrigados pelo governo hoje. Daniel, para encerrar, roda a sua palavra. O governo vai fazer o quê com essa invasão? Isso que o Caio reforça justamente é combustível puro para todo o discurso dos antipetistas que, cada vez mais radicalizados na última eleição, vinham apontando o dedo, falando assim, tá vendo? O comunismo vai voltar. Isso é prato cheio para quem vê esse tipo de fantasma em todo lado.